Vou ensinar vocês sobre as ferramentas do GIMP, as quais eu conheço. Então vamos lá. Primeiro, seleção retangular. Nossa, eu nem falei beleza, mas beleza. Aqui, ó, você pode seleção retangular serve para você selecionar quadrados, retângulos, mas só formas assim, quadriláteras. Entende? Ele é bom para você selecionar uma metade de uma imagem. Por exemplo, você seleciona a imagem inteira. Aqui do lado vai estar o tamanho do quadrado que você fez. Aí você pega e divide esse valor por 2. 640 dividido por 2 é 320. Se em qualquer outro lugar ele vai dividir a imagem no meio. Vai estar selecionada a parte do meio. Aí você pega e você pode pintar de qualquer cor aí que você quiser. O que eu usei para fazer isso? Seleção elíptica. Para selecionar um redondo. É isso. O laço, que é isso daqui, ferramenta de seleção livre, você seleciona parte por parte. Por exemplo, você vai selecionar o rosto, não dá para selecionar com seleção contínua, você faz isso. Ok. Sempre venho fazendo isso daqui, né? Por quê? Ó, quando você... Isso daqui é a seleção contínua, que é a varinha que eu chamo. Você seleciona uma cor, entendeu? Se você quer mudar essa cor aqui, você pega, vai lá e muda. Opa, muda errado. Entendeu? Então vamos lá, eu voltei aqui já dando um pause. Essa ferramenta serve para você selecionar muitas coisas. Por exemplo, vou abrir aqui. Por exemplo, esse Sigurd. Como alguém faria para selecionar esse site? Só diminuir o tamanho dele, que eu não gosto. Vou colocar 200 por 100. Agora vai ficar muito pequeno. Aqui para ficar mais... Apesar de ter dando um feio, muito zica aqui, vamos lá. Aqui ó, você seleciona a parte de fora dele com a varinha, tá vendo? Demora muito porque a imagem é muito grande, 7.127 por 5.325 pixels. Você seleciona a parte de fora, você seleciona o background. É o que você faz. Ou você aperta Delete para deletar o background. Nossa, eu fiz muito louco aqui no bagulho. Deletar o background não. Eu travei o GIMP. Já vou. Eu continuei aqui, foi rápido. Selecione o meu fundo escuro. Agora vai ficar só ele. Agora se você quiser, aperta. Você pode pegar aqui, pintar de preto aqui o resto, claro. Apesar de ficar muito esquisito. Não sei. Aí depois é só você apertar Ctrl A, Ctrl C e copiar para onde você quiser. Não sei se eu já falei, mas do jeito, você selecionar o fundo, a imagem é muito grande, meu Deus do céu, por que eu fui pegar uma imagem gigante? E você seleciona, não, você inverte a seleção. Clique em seleção, inverter ou simplesmente aperta Ctrl I. Aquela vez você selecionou o fundo. Se você inverter a seleção, você não vai selecionar o fundo, vai selecionar a imagem. Quando você clica no fundo, você vai selecionar o fundo e não vai selecionar a imagem. Se você inverte, você vai selecionar a imagem e não vai selecionar o fundo. Não sei se deu para entender. É só você copiar e colar lá. Bom. E isso daqui é uma coisa.
Esse daqui eu não sei. Vetor. Opa. Vetor é como se fosse um laço. Só que ele é digamos assim, ó, mais fácil de você mexer, entende? Quer dizer, ele faz curvas, eu tô doido. É ótimo para você fazer molduras de signo, caso você saiba. No YouTube muitas pessoas fazem molduras de signo assim. Calma aí. Você faz o bagulho, clica em... a parte de caminho, porque no novo limpo eu não estou muito acostumado. É um laço que faz curvas legais. Ferramenta de seleção de cores, você pega a cor aqui, ó. Qualquer coisa da foto. Daqui a lupa, que é pra você dar um zoom do zoom. Produzir zoom. Este eu não sei o que é. Ele deve medir os ângulos, algo do tipo. Não sei onde aparece. Ele aqui é pra mover a camada, ó. É muito usado. Este. Aí eu arranjo a camada. Você tá precisando desse. Eu acho que eu tava precisando disso aqui. Uma ferramenta de recorte. Você recorta, obviamente. Você gira a imagem. Redimensionar, que é a ferramenta escalar. É óbvio que você aumenta a imagem. Ferramenta de corte. Isso eu não sei mais ou menos. Ah tá, você inclina ela. Inclina. Inclina. Ferramenta de perspectivas. Você pode usar ela para pôr outdoors, cubos. Aquilo aqui a imagem parece que tá mais longe. Entendeu? Essas coisas aqui parecem 3D, os objetos. Que tipo, se você for fazer uma parede, entendeu? Aqui, ferramenta de espelhar. Ele inverte os lados. Aqui eu ainda não sei. Aqui é para criar texto, óbvio. A cor do texto está em branco, por isso não está aparecendo. Deixa eu remover esta pequena camada, que eu não sei como remover rapidão. Aqui é ferramenta de preenchimento. Caso esteja alguma cor em algum lugar que possa ser preenchido, ele preenche. Por exemplo, aqui eu vou preencher de preto. Dá Ctrl Z, eu não gosto. Aqui é a ferramenta de mistura, que é gradiente. Você pode selecionar, tem um monte de coisa da hora aqui, ó. Eu gosto de usar gradientes para formar chamas. Exita também. Legal. Aqui é para você desenhar. Aqui é para você desenhar. Aqui é para apagar. Aqui, quanto mais você... é como se fosse um desenho, só que mais claro. Quanto mais você fica no lugar, mais ele escurece. Você percebeu? Este ainda não sei o que é. Acho que é para desenhar 2. Ele é para desenhar 3 ou 4. Esse daqui tem uma opção muito boa. Tipo aqui, ó. Ferramenta de clonagem. O que ele faz? Vamos no Cybert.
Você segura Ctrl e clique no nariz do Cyclops. Caso você queira copiar o rosto dele, aí você vai coisando de levinho que ele vai copiando o rosto do Cyclops. Entende? Oh, cara, esse clique que eu sei lá. Que não sei, aqui deve ser, não sei. Aqui é pra, acho que borrar, tipo uma desfocalização. Não, aqui é pra uma desfocalização, é mais. Aqui já é pra borrar. Quando você quer apagar a olheira, você chega perto do olho e borra a cor da pele. E aqui é para você escurecer ou clarear a imagem. Se eu não me... É isso mesmo. Só que não funciona agora. E é só isso, pessoal. Valeu!